Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos começando mais um programa É Por Aí, aqui pela TV Metropolitana, canal 23.1 Natal, canal 25 em Mossoró. Aqui em Natal, é bom a gente destacar, nós também estamos no canal 130 da Cabo Telecom para assinantes de Natal, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante. E em Mossoró, nos canais da TCM, o 21.7 e o canal 30 para assinantes de Mossoró e também de Apodi. O nosso convidado hoje, o nosso entrevistado hoje aqui é o Dr. Alexandre Mota Câmara. Alexandre é médico infectologista, é um homem que tem uma larga experiência em saúde pública e também, evidentemente, tem um lado crítico para políticas de saúde pública postas em prática no país hoje. E é por isso que a gente vai conversar com ele, porque o Brasil está vivendo um momento muito difícil. A gente está passando aí por uma turbulência política, mas antes disso e muito mais grave do que isso, a gente tem aí algumas epidemias e algumas situações de viroses que preocupam realmente as autoridades de saúde pública no país, e é mais focado nisso que a gente vai conversar com o doutor Alexandre Mota, que tem uma boa experiência nessa área e poderá nos trazer aí algumas luzes para esse momento que a gente está vivendo no país, principalmente nas questões da saúde pública e das viroses, essas epidemias que estão ameaçando a população brasileira e algumas até que a gente pensava já erradicadas, que começam a voltar. Doutor Alexandre, bem-vindo ao programa É Por Aí, bem-vindo à TV Metropolitana. Eu que agradeço e uma boa tarde para o pessoal de casa. Doutor Alexandre, a saúde pública, o Brasil tem um bocado de coisa que não está bem, né? Mas a saúde pública está bem? Não, nós temos graves problemas. A saúde pública brasileira, ela vive um tripé que eu particularmente identifico de problemas. O primeiro deles, assim, que a gente tem que colocar na mesa toda vida que for discutir saúde pública, é questão de financiamento. Não se faz saúde, não se faz saúde de qualidade sem ter com que se pague. E isso é uma coisa que as pessoas em casa precisam compreender, porque toda vida que esse problema é colocado na mesa, é sempre colocado o problema como se fosse dos profissionais. Dos médicos, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, do atendente, do agente de saúde. Ou seja, na verdade a gente tem três elementos, três fatores que formam o arcabouço de problemas. A gente tem um problema de financiamento, a gente tem um problema de gestão e a gente tem muitas vezes, não é a maioria, mas temos um problema humano, é óbvio. Então, muitas vezes quem em casa já não chegou a ser atendido e foi atendido de maneira não adequada, seja pelo profissional médico, seja pelo profissional de enfermagem, seja pelo agente de saúde e tal. Só que essa é a impressão que fica, quando na verdade esse é uma das facetas do problema, mas que não é determinante para que o problema de saúde pública no Brasil seja o que é. Então, vejam bem, a gente tem o SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde, que as pessoas muitas vezes fazem a crítica associando exclusivamente ou ao profissional ou àquele serviço. Então, algumas pessoas dizem assim, o Valfredo é um hospital assim, assado, tem impressões negativas para o Valfredo. O Valfredo Gugel é uma ponta do iceberg do que é o grande iceberg do SUS. Certo. Na verdade, só deveria ir para o Valfredo aquelas situações de trauma. Mas muitas vezes, como o indivíduo não consegue ter acesso nas outras unidades, ou na UPA, ou na saúde da família, na unidade, ele acaba caindo na ponta desse iceberg e muitas vezes, como pela sobrecarga, ele fica achando que o sistema é todo daquele jeito. Na verdade, o SUS ele é um sistema extremamente eficaz em algumas circunstâncias. Exemplo, não se faz hoje diálise, hemodiálise no Brasil, sem que tenha um dedo do SUS. Tem que ter o SUS, Tem que ter o SUS, porque mesmo aqueles indivíduos que fazem hemodiálise por plano de saúde são uma minoria. Na verdade, o SUS é o grande financiador das hemodiálises no Brasil.
Você pega transplante. Hemodiálise e vários outros procedimentos, né? Que são necessários. Você pega transplante, você pega hemodinâmica cardíaca, neurológica, essas colocações de stent, revascularização. A oncologia brasileira como um todo é financiada pelo SUS. Financiada pelo SUS. Então, o grande problema das pessoas é o acesso, como ela consegue acessar, entrar dentro do sistema. Mas depois que ela entra, o sistema é muito bom, Funciona. é adequado, funciona. Doutor Alexandre, desculpa interromper, mas você tem uma experiência profissional no Valfredo. Você falou no Valfredo. Eu sou médico no Giseudo Trigueiro. Sou Giseudo plantonista do Trigueiro. Giseudo Trigueiro. Eu dou plantão na UTI do Giseudo. E eu faço parecer, da minha área de infectologia, eu faço parecer no Valfredo Gugel. No Valfredo Gugel. Isso. A gente estava falando do SUS aí. É muito complicado acessar o SUS. Na verdade, Depois que chega lá, as coisas parecem que funcionam, mas para chegar... as pessoas precisam entender que o SUS vai além do atendimento médico. Então, por exemplo, a dona de casa hoje que foi comprar alimentos no supermercado, ela teve o atendimento do SUS. Ela não sabe, mas teve. Por exemplo, por quê? Porque a vigilância sanitária faz parte do SUS. Tá Tá certo? então o SUS não é só o atendimento médico. De forma nenhuma. O SUS é um sistema amplo que influencia e age em várias partes da sociedade. Então, a vigilância sanitária está sob supervisão do SUS. O sistema de vacinação brasileiro, que é um dos melhores do mundo, as pessoas precisam saber disso, também está sob supervisão do SUS. Mas a gente está tendo alguns problemas aí na área de vacinação e em algumas áreas do país não está conseguindo atingir os objetivos dessa última campanha de vacinação. Essa campanha de vacinação da gripe, eu inclusive fui entrevistado em outro setor, em outro veículo, e havia um questionamento assim, conseguiu-se chegar no número de vacinações necessárias, mas paradoxalmente aumentou o número de casos de gripe. A vigilância epidemiológica vai ter que fazer um esforço para tentar entender o que foi que aconteceu. Porque as pessoas estavam acreditando que isso seria porque a vacina não estaria funcionando. Não há elementos para isso. Nós vacinamos, eu digo o Brasil, o Sistema de Saúde, vacinou 51 milhões de pessoas para a gripe. 50 dentro das faixas etárias que estavam dentro dos objetivos da campanha, foi atingido 51 milhões. Poucos estados não atingiram. Por exemplo, o estado, me parece que do Amapá, do Rio de Janeiro, eu não lembro se foi Amapá ou Roraima, eu posso estar confundindo. E o Acre. O Acre, com certeza. Acre, Rio de Janeiro e foi Amapá ou Roraima. Os dois, Acre e Roraima, se entende pela questão das distâncias que esses estados têm, né? O Rio de Janeiro... Até das dificuldades de acesso em algumas áreas deles, por conta de floresta e de áreas dispersas mesmo. Tem gente que mora em áreas bem isoladas. No Rio de Janeiro, eu acredito que é mais pela situação que o Rio de Janeiro especificamente está vivendo. O caos de gerenciamento, a situação de insegurança que algumas áreas do Rio vivencia, né? E também porque eles estão numa crise financeira muito grande. Essa é uma impressão que eu tenho, não posso afirmar que esses sejam esses valores, mas isso é um dado importante. Mas voltando um pouco, Cassiano, ao problema do SUS, a gente tem entrado e acabou indo para outros elementos. Para vacinação. Isso. O que é que acontece? O SUS tem esses três elementos ou seja, três elementos que fundamentam o que a gente entende dos problemas: financiamento, gestão e pessoal. Já expliquei que o pessoal acaba sendo a referência maior, mas veja, não tem como fazer SUS, não tem como fazer saúde pública sem financiamento público. Historicamente, o orçamento do SUS sempre foi aquém do que ele de fato precisa. Sempre foi investido menos dinheiro do que o que é necessário. Do que é necessário. E além do que, você tem o problema de que, vamos imaginar, você faz um planejamento X para um ano, X para tantos milhões de pessoas. E ali você não estima situações excepcionais, por exemplo, situações de epidemias. Isso é um plus nos gastos. Tá certo? Determinadas circunstâncias econômicas que surgem. Exemplo, por exemplo, há 20 anos atrás, nós não tínhamos o número de motocicleta que nós temos hoje. E, óbvio, também não tínhamos o número de acidentes de moto
que temos hoje. Tem uma coisa aí que se fala muito aí, que o número de acidentados de motocicletas, normalmente, além de ser um volume bem expressivo da população, mas dos acidentados também, mas sempre são casos mais difíceis de tratar emergencialmente, porque tem muita questão de Ele é um politraumatizado. Politraumatizado, Isso, né? então ele muitas vezes ele tem um problema ortopédico, muitas vezes tem um problema neurológico, muitas vezes ele tem traumas que podem necessitar de cirurgias abdominais, por exemplo, e aí ele vai precisar de uma cirurgia geral. Então, o grande problema da motocicleta, ela é uma ferramenta importante de transporte individual e que permite agilidade para algumas profissões, mas do ponto de vista prático, não é o melhor modelo de transporte privado nem público, né? Até porque não é uma política pública essa. Mas, como várias pessoas passaram a adquirir a moto pela facilidade e pelo custo e tal, isso acabou criando, do ponto de vista de saúde pública, uma demanda importantíssima. Por quê? Porque você imagina, o indivíduo quebrou uma perna e ele tem que colocar uma placa de platina, tem que colocar fixadores e tal. É o SUS. É SUS, mas é SUS e tem custos de material que essa pessoa não teria se não tivesse quebrado a perna. Percebe? Ou seja, não é só o procedimento, mas também o custo de materiais. Aí você imagina, tem estentes cardíacos, ou seja, são coisas que cada vez que, como a tecnologia médica ela avança, vão sendo incorporados novas tecnologias e novos materiais. O que é que isso implica? Implica em custos. E aí, veja, é importante a gente ter ciência de que os custos tendem ao infinito, mas o orçamento não é infinito. O orçamento. O orçamento é finito e normalmente é menor do que a necessidade. Menor que a necessidade. Associado a isso, você tem uma política no Estado, o Estado brasileiro, aqui entendido, que faz com que as pessoas passem a achar que o que se faz de investimento na área de saúde, na área da educação ou na área de segurança é gasto. Quando, na verdade, é investimento. Se eu invisto em saúde pública, eu tenho melhores resultados e eu faço com que as pessoas deixem de precisar da atenção médica, da atenção em saúde. A coisa da prevenção, Cassiano, só para concluir esse raciocínio, ela é fundamental. E aí, veja, essa coisa do financiamento. O que foi que o governo atual fez, o governo federal fez, ao propor aquela medida de contenção de gastos, a gente chamada emenda do teto? Emenda do teto. É a emenda 95. Mas peraí, vamos discutir a emenda do teto, mas deixa eu antes fazer outra pergunta aqui. Vai lá. Na sua avaliação, você como médico que tem uma experiência muito boa aí na saúde pública, na área de infectologia, a gente já percebeu aqui, você já deu essa informação, você trabalha em 2 hospitais que são referência, a gente está falando de urgências e emergências do Alfredo Gugel, e a gente está falando também de doenças infecciosas do Giseu de Trigueiro, né? Isso. Vamos lá, dos entes federativos, municípios, estados e União, os 3 estão tratando bem a saúde pública? Mas não me responda agora não, vamos ao intervalo comercial, beber uma aguinha, daqui a pouco a gente volta para esse bate-papo que está bastante interessante, bem importante e informativo com o doutor Alexandre Mota sobre saúde pública e políticas de saúde pública no país. Olha, e saúde é um problemão, viu? É um problema cada vez mais grave, infelizmente. Aguarde um instante só e já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá.
Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Jucas Bar, mais que uma churrascaria, atendendo há mais de 50 anos com credibilidade e bom gosto. Um churrasco tradicional de carnes à sua mesa, unindo qualidade, variedade e bom atendimento. Venha saborear com toda a sua família o melhor churrasco da cidade. Churrascaria Jucas Bar, tradição na sua mesa. Rua Silva Jardim, 12 anos. If you could change your path, where do you like to be now? Our destiny is not a safer road. Our life is not a straight line.